Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Não É Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um cenário aí, tá? Com a alta dos juros aí, quais fundos imobiliários que devem beneficiar, tá? O intuito do vídeo é trazer aí alguns indicadores, né? Vou passar para vocês daqui a pouco, e alguns fundos imobiliários que devem beneficiar, tá? Antes disso, passar aqui a projeção aqui da taxa Selic, tá? Hoje é quarta-feira, né? O cupom aí, então, o mercado está projetando que ele vai aumentar mais um ponto percentual na taxa de juros, tá? E aqui o gráfico aqui, esse aqui é o juros de 5 anos, tá? Ele está apresentando aqui uma cunha, vamos dizer assim, né? E é de romper aqui essa cunha, ele deve provavelmente subir pelo topo do canalzinho aqui em 15,48% e o próximo topo em 15,85%, tá? E lá, quem sabe, que só os 16% aí, né? Lembrando que isso aqui é juros sendo negociado ainda, né? Pode ser que tudo mude, né? Mas o mercado está projetando aí um juros mais alto por mais tempo aí no Brasil, tá? Alguns fundos imobiliários que eu vou mencionar para vocês. O primeiro dele é o Max Renda, tá? O MXRF11, Max Renda, né? Bem conhecido. Hoje está sendo negociado a R$ 9,07. A liquidez diária dele é bem grande, em torno de 12 milhões de negociações por dia. O último dividendo dele foi em torno de 10 centavos por cota. O dividend yield dele está em torno de 12,86%. Então, tem como você travar esse dividendo aqui, tá? O patrimônio líquido do fundo está em torno de 4 bilhões. O valor justo dele negociado é em torno de R$ 9,100. Isso, então, está com preço justo aí, que está a 1. O preço dividido pelo valor patrimonial está justo, tecnicamente, né? A 1. E aqui, sendo cotado ao valor dele mesmo, valor patrimonial, né? Descendo aqui, ele está pagando em torno de 1,7% de yield. O topinho, acho que foi aqui, 1,8%, né? Então, tem um central esse yield aí, no caso, para você ver todo mês, né? E a ideia é essa mesmo, o juros subir e a cotação vier de cair, você travar esse yield ali, né? A variação em 12 meses tem uma queda de torno de 10%, né? E quando a gente passa aqui para os relatórios deles, aqui tem como a gente olhar aqui no caso os vencimentos dele, né? O vencimento dele está em torno aqui de lá por 2031, no caso aqui, uma parte dele os vencimentos, né? Então tá em risco aí de médio a longo prazo, né? Vamos dizer assim, né? No Brasil, o médio prazo é 5 anos e passando disso aí é longo prazo, né? Então vamos dizer que está em médio prazo aí, né? Quando a gente passa aqui, no caso aqui, os indexadores aqui do fundo, né? Uma parte aqui está indexado ao IPCA, então juros subindo, porque a projeção de IPCA, no caso, subiu o IPCA aí, né? E aqui é IPCA mais esses juros aqui, ó. Olha só. Então, mais 8,98, mais 9,11, mais 8,78, mais 7,84, né? E isso é muito bom, por quê? Porque tende, no caso, o fundo a pagar, distribuir um pouco mais. Então, tem aqui, ó, CDI mais 0,75. Então, os juros, no caso, subindo, ele ainda vai pagar um prêmio aí, no caso, se quer da Tecnisa, né? Pagando aí, no caso, aí, CDI mais 3,75. Juros subindo, no caso, todos aqui é pós-fixado, né? Pagando aí, no caso, mais um prêmio, então, tá? Então, a projeção que o IPCA suba e aí, no caso, mais um rendimento. Isso é muito bom, né? E aqui o RDM11 é o segundo fundo que eu trago para vocês, né? Atua também no setor de recebíveis, no caso CRIs, papéis. Hoje está sendo negociado a R$ 61,73. A liquidez diária dele está em torno de 2,3 milhões de negociações por dia. O último rendimento dele foi em torno de 93 centavos por cota. Isso representa o dividend yield bem expressivo, hein? 15,21%. Tá? Então, quem conseguir travar esse yield aí vai ser bem remunerado. Tá? O patrimônio líquido do fundo está em torno de 2,9 bilhões. Grande, tecnicamente, né? O valor de negociação dele justo é que fosse cotado aí a R$ 80,30, o valor patrimonial dele, né? Por cota.
O preço dividido pelo valor patrimonial dele já tem, no caso aqui, a base de 1, já tem uma pequena assimetria de risco aí, né? O valor justo dele é R$80 e está sendo negociado a 61,73 centavos. Né? Quando a gente desce, ele está pagando um yield em torno de 1,47% por mês, né? Então, tem como você travar esse yield aí, como eu mencionei, e aí ele pagou um dividendo de torno de 93 centavos, e ele vinha pagando aqui 77, 75, e aí ele já está pagando em torno de 93 centavos aí por cota, tá? Descendo aqui, ele está em uma queda aqui um pouco mais de 13%, tá? Arredondar aqui para 13%, né? Eu vou trazer para vocês também um relatório gerencial. Deixa eu dar um zoom aqui. E aqui, ó, é a mesma coisa. O indexador dele está atrelado também ao CDI e IPCA. E aqui tem alguns rendimentos, né? No caso aqui, nesse primeiro aqui, ele não tem uma taxa aqui, no caso, atualizada, se tem algum prêmio a mais ou não. E alguns vencimentos bem interessantes. Plano aqui para lá de 2030, tá? Deixa eu pegar direitinho aqui. Para lá de 2030, 2029, 2032, 2030, 37, 37, 37, 36. Então, as taxas aí com vencimento longo, e aí no caso indexador IPCA, no caso, e aqui ó, os bons rendimentos, né? 9,92, 7,30, 10%, acima de 10%, 10% aqui, ó, vendo? 11,18%. Então, o fundo também está aí trazendo bons indexadores aí, no caso, com o de prêmio, né? IPCA como fixo, mas o prêmio aí, no caso. Né? Isso é muito bom, né? Outro fundo aí também, bem conhecido aí, no caso, no mercado, é o KNCR, o setor também de recebíveis, então o setor de papéis aí. Né? Ele também está sendo negociado aí, no caso, o mercado está negociando ele hoje a R$ 101,33. A liquidez diária dele é em torno de 11,4 milhões de negociações por dia. Isso representa um dividendo aí, no caso aí, que está sendo pago de R$1 por cota, tá? O dividend yield dele em torno de 11,55% em 12 meses. O patrimônio líquido do fundo bem grande aí, no caso de 7,8 bilhões, tá? O valor patrimonial dele justo já tecnicamente, porque R$101,55 está sendo negociado aí um pouco abaixo aí. No caso, o preço dividido pelo valor patrimonial dele está levemente acima, mas aqui vamos dizer que está tecnicamente justo, tá? Descendo aqui mais, a gente consegue ver que está pagando em torno de 0,98, quase 1% de yield aí no caso, né? E descendo aqui, a gente consegue ver também que ele está subindo, enquanto outros estão caindo, ele está subindo em relação a 12 meses aí, né? Então, o fundo é bem gerido no caso, provavelmente os ativos que compõem a carteira dele são AAA, tá? Provavelmente, é o rate, né? Aqui, ó, passando para vocês, indexador CDI, então, mais ainda o prêmio, né? Então, o CDI, no caso, a taxa Selic subindo, e aqui, CDI, para quem não sabe, é certificado de depósito. No caso, é interbancário, mas aí, provavelmente, eu acho que mudaram isso aí, tá? Interfinanceiro agora, tá? E aqui, no caso, CDI mais um prêmio, tá? Então, aqui, ó, muito bom, tá? E aí, pagando prêmio aí, no caso, além do CDI, tá? Tem mais aqui, ó, descendo aqui, tá? Então, todos, ele parece que procura mais atrelar ao CDI do que IPCA, tá vendo? Tem IPCA aqui, mais 7,29, mais 5,10. Aqui, deixa eu tentar fazer de novo. Aqui IPCA, mais 7,29. E aqui IPCA, mais 5,10, tá? E aqui, ó, o indexador, a maior parte aqui no caso, são grandes empresas, né? Tem MRV aqui no caso, tem MRV de novo, VISC, Shopping aqui, VISC, né? 11. Tem mais também indexadores aqui, também, né? A boa parte aqui realmente é CDI, tá? O que eu queria trazer para vocês é isso aí, tá? Então, e aqui eu vou trazer um resumo para vocês, tá? O resumo é o que? Os juros devem permanecer mais altos por mais tempo. Tá? Isso tecnicamente não é
ruim, por quê? Porque aí, no caso, eu já trouxe 3 ativos aqui para vocês que vão indexar, vamos dizer assim, se o juro subir. Você tem ali alguns fundos que a indexador ali deles é IPCA e tem uma taxa alta ainda, tecnicamente. Então você vai ganhar aí IPCA mais um rendimento. Né? E tem aí também fundos aí que eu trouxe para vocês que vão indexar mais ao CDI. Né? E também tem uma taxa de prêmio. Tá? Então, juros altos, você consegue pegar bons ativos aí, imobiliários aí, atrelado, algo similar ao CDI ou IPCA. Tendo os dois, você tem uma composição muito boa de portfólio aí das boas fundos imobiliários, tá? Então, também pagando aí, no caso aqui, alguns fundos imobiliários, pagando um bom preço dividido pelo valor patrimonial, tá? Isso aqui é em relação a todos, tá? A todos os fundos imobiliários, provavelmente os juros devem subir, né? Pode ser que suba quando você está vendo esse vídeo, e aí abre a oportunidade de você comprar FIIs em relação ao seu preço dividido pelo valor patrimonial mais barato, tá? Isso aqui também é o yield, que é o que a cotação cair, e aí ele paga aquele dividendo ali fixo, e isso leva o yield dele, tá? E aqui também abre a oportunidade de comprar bons ativos baratos, né? Que nem eu mencionei para vocês, no caso, a cotação de alguns fundos imobiliários deve cair, e aí você compra mais barato tecnicamente o fundo imobiliário. Claro que você deve olhar aí, no caso, o fundo imobiliário está sendo pago ali, no caso, um bom dividendo, mas aí, no caso, ele tem bons inquilinos, ele tem, no caso, bons ativos dentro dele, e uma boa composição, no caso de fundos de papéis, se ele é AAA, se ele é BB mais alguma coisa, ou triplo B, né? E aí você tem como acompanhar isso tudo no relatório gerencial. Tá? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? 3 ativos aí, no caso, que devem beneficiar aí com a elevação de juros. Tá? Comente o que você achou desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!